Então, boa noite a todos. Vamos relaxar nesse momento, deixar nossos problemas materiais de lado, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus por estarmos aqui todos reunidos em seu santo nome. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas, agradecendo por mais esse ano que está se passando, que está quase no fim, agradecendo a ajuda do nosso anjo de guarda, e pedindo a Jesus e os seus mensageiros que ilumine a cada um de nós, que nós possamos, nesse Natal, lembrar de Jesus, o aniversariante, emanando paz, bênçãos para todos nós. Agradecemos por a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, evoluindo, crescendo, trocando experiências. E pedindo a intuição dos bons amigos espirituais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. Sônia, você podia abrir o evangelho para a gente? Acho que o meu evangelho tá acostumado, eu só abro nessa lição porque ainda não aprendi. A lei do amor, do capítulo 9, não, 11, amar ao próximo como a si mesmo, é o item 8, a lei do amor. Aleluia. Bom, a gente iniciou na outra semana o estudo de um novo livro da série de transição planetária, Amanhecer de uma Nova Era. A gente já começou a falar sobre o início, a introdução, lemos o capítulo 1, e hoje a gente vai ler o capítulo 2. Então, ele vai começar a falar, né, sobre a nova missão, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda está lá na colônia onde ele reside, onde ele trabalha, e de tempos em tempos ele tem trabalhos aqui na crosta terrestre. Então, no livro passado, teve os vários, né, trabalhos desenvolvidos, né, no tsunami e em algumas casas espíritas. E aqui ele fala que esse trabalho, nesse livro, vai ser orientado por Francisco de Assis. Então, ele vai começar, talvez hoje ele comece com essa reunião, né, orientado por Francisco de Assis, para saber qual é o trabalho, qual a jornada que ele vai desenvolver, ele e os outros companheiros dessa colônia onde ele mora. Legal. Então, pode deixar que eu leio hoje. Eu me apresento aqui para ler. Perfeito. Então, capítulo 2, programação de alto significado espiritual. O dia transcorreu sob expectativa jovial e abençoada.
as horas passavam suavemente, embaladas pela agradável curiosidade em torno da temática e do labor a que seríamos convocados. Quando a noite desceu, sem preâmbulos, um doce perfume de azaleia em flor balsamizava a natureza carreado pelos ventos brancos. Cintilavam as estrelas no zimbório escuro, confraternizando com o véu de noivado de Selene, permitindo que pudéssemos vislumbrar o planeta querido pelas luzes que fulgiam à distância, representando os santuários de amor nele instalados. Encaminhamo-nos, à hora aprazada, na direção do centro de comunicações, onde o dedicado irmão Hildebrando nos aguardava com o encanto da sua personalidade gentil. O recinto para o encontro era encantador. De reduzida proporção, era decorado com festões laterais, destacando-se o palco ornado de rosas delicadas em arranjo bem elaborado sobre a mesa diretora. Éramos aproximadamente 100 convidados, que logo repletamos o auditório acolhedor. Desculpa. A conversação, em meio tom de voz, dava notícia do prazer dos reencontros, facultando-nos ligeiras notas em torno das atividades a que nos vinculávamos, enriquecidas pela alegria do trabalho de autoiluminação. Nesse íntere, adentraram-se no recinto o diretor Aurélio, responsável pelo centro de comunicações, que fora na terra um devotado trabalhador na área da engenharia elétrica, havendo deixado um patrimônio valioso em favor da sociedade, que acompanhava a nobre e veneranda entidade que irradiava ímpar simpatia. O semblante aureolado por um sorriso encantador, sem qualquer ruído, exteriorizava significativo magnetismo que a todos nos impregnou de imediata afabilidade. Podíamos perceber-lhe a grandeza moral, embora a discrição e a simplicidade com que se movimentava. Mais alguns conselheiros do mesmo setor formavam o séquito fraterno que conduziu o visitante ao lugar de destaque à mesa diretora. O silêncio fez-se natural, enquanto penetrante harmonia vibrava no recinto inundado de suave claridade. Aroma delicado espraiava-se agradável e, após a prece emotiva proferida pelo nosso irmão diretor, teve início a solenidade. Depois de algumas palavras convencionais, o respeitável benfeitor elucidou-nos, sem retórica bombástica, nem elogios habituais dispensáveis, como ocorre na Terra. Temos a imensa alegria de apresentar-vos o irmão Evandro, que nos traz oportuno convite revestido de certa gravidade. Nosso benévolo amigo elegeu a nossa comunidade para a execução de um complexo programa de socorro a uma instituição respeitável dedicada a Jesus, sob o patrocínio do cantor de Deus, que se encontra sob forte ameaça das trevas. Sem mais delongas, ouçamo-lo. Dirigindo-se à tribuna, o amorável amigo saudou-nos com voz musical em nome de Jesus, explicando-nos: não ignorais o momento delicado que vivem os nossos irmãos terrestres, particularmente os servidores do Mestre nas hostes do Espiritismo contemporâneo.
Depois de longa noite de perseguições que sofreram os seus pioneiros e apóstolos, assim como dos significativos testemunhos, o movimento expande-se de forma surpreendente, oferecendo, no Brasil em especial, a concretização da promessa do amorável Mestre a respeito de o Consolador. Inúmeros fatores vêm contribuindo para que a mensagem kardeciana encontre aceitação nos diversos veículos de divulgação da grande mídia, desfrutando de respeito e de consideração. É um momento muito significativo, porquanto algumas autoridades da cultura científica de várias áreas do pensamento aderem à convicção em torno da existência de Deus e da imortalidade do espírito. Declarações respeitosas são divulgadas, sofrendo o bombardeio do ateísmo sem conseguir intimidar aqueles que se encorajam à definição de suas crenças. Alguns, aquinhoados pelo Prêmio Nobel, por exemplo, afirmam acreditar na casualidade inteligente do universo e na realidade da vida de ultratumba. Depois de haverem penetrado nos arcanos das micropartículas, assim como do macrocosmo, concluíram pela não existência de qualquer explicação racional que não seja a do Criador. Concomitantemente, porém, a onda de desrespeito à vida, aos princípios éticos e morais, a avassaladora vulgaridade dos costumes em crescente desenvolvimento apoiam-se na violência e numa vaga de loucura varre o orbe, ameaçando-lhe a estrutura moral e espiritual. As aberrações multiplicam-se e os ídolos da alucinação e do despautério arrebanham as multidões hipnotizadas que se entregam às mais estranhas e assustadoras condutas. Compreensivelmente, hordas de entidades primitivas misturam-se com os equivocados e estabelece-se os terríveis e assustadores processos de obsessão que produzem consideráveis prejuízos sociológicos, psicológicos e morais à sociedade aturdida, que perdeu o conceito sobre os valores espirituais já não mais aceitos. Nesse momento, o mensageiro do amor silenciou, facultando-nos absorver as suas considerações, de imediato prosseguindo. O destempero da cultura é alarmante. Enquanto o culto do prazer, sobre todos os aspectos considerados, ultrapassa tudo quanto sucedeu neste gênero, até o momento nos diferentes períodos da história. Pais intercambiam licenças morais com os parceiros dos filhos. Os lares, na sua grande maioria, converteram-se em bordéis. E o desrespeito ao santuário familiar alcança elevados índices de cinismo e degradação que derrapam na criminalidade de vário porte. Autoridades insanas entregam-se à corrupção, enquanto os cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo, sem esperança nem alegria de viver, fugindo pelas armadilhas da depressão, do suicídio, das drogas ilícitas. Sem qualquer sentido masoquista, é lamentável a situação moral dos viandantes carnais, com as exceções naturais, que alcançaram pela tecnologia os astros, embora com os pés nos charcos das paixões mais vis. É nesse momento que a mensagem de Jesus desvela pelos imortais, apresenta-se com caráter terapêutico e libertador. Eis aqui o grande paradoxo. À medida que os profanos fascinam-se pela doutrina iluminativa, não poucos trabalhadores do Evangelho restaurado resvalam para os comportamentos infelizes, demonstrando a própria fragilidade moral e a não real absorção dos sublimes ensinamentos do Senhor.
as defecções, sucedem-se de contínuo às quedas pessoais, alarmam os neófitos que se estão aproximando com expectativas inumeráveis, aguardando apoio e orientação, especialmente por meio do vigor do exemplo pessoal. Os desencarnados que exploram os torvos no intercâmbio doentio desfrutam dos espaços mentais desses desavisados, para impedir que se cumpram as sublimes promessas de Jesus. Quando não pode alcançar os missionários do bem na atividade divulgativa e vivencial da verdade, tomam os distraídos e presunçosos, os soberbos e autossuficientes para os transformar em pedra de tropeço, formando grupos que se combatem mutuamente, criando cismas e derivativos falsamente científicos, que atendem à sua vaidade e perturbam a boa marcha da saudável divulgação da fé renovada. Infelizmente, as diversas correntes, filhas da perturbação e do orgulho, esgrimem o ódio e a calúnia, transformando o campo de trabalho edificante em sítio de combate destrutivo. Novamente silenciou e pudemos perceber a emoção na voz e no pranto prestes a escorrer da comporta dos olhos, prosseguindo, expôs. Todos nos rejubilamos com o crescimento e aceitação do espiritismo pelas massas. Nada obstante, um perigo natural ameaça a lavoura do bem. Trata-se de muitos daqueles que lhe aderem aos postulados, por não se encontrarem em condições emocionais de assumir as responsabilidades que lhes são conferidas pelas circunstâncias, e pessoas desprovidas do bom senso. Facultam que surjam problemas de comportamento e dificuldades que poderiam ser evitados. É natural que muitos dos aderentes à mensagem sintam entusiasmo e entreguem-se com ardor à sua divulgação e vivência das novas propostas libertadoras. No entanto, como é compreensível, advêm os enfrentamentos, os desafios, que se mesclam com as problemáticas pessoais e logo esmaece o júbilo e surgem as observações negativas a respeito do próximo, surgindo contrariedades quando não são aceitas algumas das suas sugestões ou diretrizes, não poucas vezes inspirados pelos inimigos desencarnados do ideal. E aparecem os partidos na grei, as dissensões infelizes, as deserções. Pior ainda, quando ocorrem pensamentos a que atribuem alta magnitude e surge a tentação de corrigir o pensamento exposto na codificação espírita, de alterá-lo, de adaptá-lo aos tempos modernos, de criar correntes que se comprazem com o frívolo ou social ou pretensamente afirmam ser um passo adiante numa falsa conquista de contemplação. Esse perigo já se manifesta e cresce como escarracho que se fixa nas raízes da planta boa e que, ao ser arrancado, extirpa do solo também. Torna-se urgente que providências sejam tomadas, a fim de que não ocorra o mesmo que sucedeu ao cristianismo nascente quando subiu ao trono imperial de Roma, expulsando Jesus de sua companhia. Ou como aconteceu com Lutero em sua doutrina, quando os outros se fizeram reformadores, passaram a adaptar ao seu modo de entender o evangelho do amor, que deveriam seguir sem excessos e formalismos ou de complicações teológicas, disfarçando a própria vaidade e acreditando ser fundadores de religiões. Esse combate é de largo tempo, remontando aos primórdios do pensamento, muito bem exarado na rebeldia de Lúcifer contra Deus, conforme o mito bíblico. Sucede que as paixões inferiores, em predomínio do espírito durante o seu desenvolvimento intelectual e moral,
não cedem às sublimes conquistas do amor sem grandes embates e sacrifícios. Nesse momento, instalando-se as anomalias morais do prazer exorbitante, o intercâmbio doentio entre as falanges do mal e as criaturas humanas distraídas predomina em contínuas vitórias. Dá uma pausa aí, Celso. Então, o texto está dizendo que a doutrina espírita o texto diz que a doutrina espírita está em contínua expansão. Muita gente acaba aderindo ao espiritismo, aderindo aos conceitos espíritas, mas ainda tem um baixo conhecimento dentro da doutrina mesmo, né? Do conhecimento espírita. E o espiritismo, né? Então, as pessoas muitas vezes procuram o espiritismo para resolver os problemas que eles estão passando. Então, as pessoas vão lá, tomam passes, passam pelo atendimento espiritual, tomam água fluidificada, assistem às palestras e às vezes frequentam algum tempo a casa espírita com entusiasmo. Mas depois dá uma melhorada nas condições e a pessoa se afasta. Outras vezes a pessoa se anima a participar da casa e começa a querer participar e querer trabalhar com aquele entusiasmo, né? E, e fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, e depois larga. Nos livros dizem que uma pessoa que, para dizer que os espíritos, para confiar na gente, que a gente realmente é um trabalhador, é um trabalhador que está na casa há pelo menos 10 anos. Ou seja, você entrou na casa, passou, vai conhecendo, tem aquele entusiasmo, e se ele está lá há 10 anos e continua, quer dizer que você pode confiar nesse trabalhador e que ele vai ir em frente. Porque às vezes a pessoa fica e às vezes desaparece. Na nossa casa mesmo, né? Algumas pessoas vêm, participam, vai, parece que estava indo bem, de repente some. Começa a vir menos, depois não vem mais. Algumas pessoas se afastam e depois de meses ou anos voltam para casa. Então, a gente percebe que, mas por que você afastou? Não, problemas aqui, problemas lá. Então, às vezes, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Porque as pessoas que voltam, dá a impressão que não, que as pessoas estão se afastam por problemas pessoais, não devido à nossa própria casa. Então, a casa espírita séria, ela ajuda a todos nós, os trabalhadores e os frequentadores. E à medida que quanto mais você ajuda todo mundo, mais tem ataque espiritual. A gente já falou um pouco de ataques espirituais no livro anterior, e ele deve falar aqui de novo de ataques espirituais nesse novo livro. Outra coisa, as pessoas entram animadas dentro da doutrina espírita e acham a leitura de Kardec exaustiva, antiquada, e buscam modernidades na própria doutrina espírita. A gente sabe que a doutrina espírita
né, o que trouxe lá o Pentateuco, né, os 5 livros, né, de Kardec, mais as obras póstumas, o que está lá está correto. E para a gente entender novos livros que a gente realmente tem que ler, a gente tem que primeiro entender a base. Se a gente entende a base, o que vem depois, a gente tem condições de analisar se a pessoa está falando alguma coisa coerente ou está falando bobagem. Então, eu já ouvi, por exemplo, pessoas que leem um livro de ficção e se encantam com aquele livro de ficção e mistura a ficção com a realidade. Por exemplo, está escrito em Kardec que existe muitas moradas na casa do meu pai, que Jesus disse. Está escrito em Kardec que nesses vários planetas, cada um tem uma aparência um pouco diferente. Então, os videntes, né, lá na Campina, ou mesmo aqui em Osasco, vários videntes já relataram espíritos mais altos e magros, dizendo que são vindos de outros planetas. Está em Kardec, por exemplo, que todos os espíritos, né, têm a forma humana. Pode ser mais cabeçudo, mais alto, mas todos eles têm a forma humana. É isso que está escrito lá em Kardec. Agora, tem pessoas na internet dizendo que existe seres em forma de aranha, forma de insetos, forma de várias coisas. Sabe, já assistiram Homens de Preto? MIB, Homens de Preto? Então, então naquele filme tem extraterrestres na forma de cachorro, na forma de inseto, de todos os tipos. E tem pessoas que se dizem intuídas por extraterrestres, dizendo que existe seres de várias coisas. De va- pelo que eu entendo de Kardec, ele fala, não, todo mundo tem a forma humana, não são idênticos a nós, mas uma forma humana, digamos assim, mais ou menos como a gente, né? Então, a gente tem que pegar as coisas, entender o que está escrito lá em Kardec e continuar a evolução de aprendizado com os livros sérios, como o do Chico, como o do Divaldo e outros médiums. Mas na internet, ou mesmo livros psicografados, tem um monte de coisa. A gente só consegue avaliar, só consegue dizer se tem alguma coerência ou não, se a gente tiver a base. Se a gente não tem a base, e muita gente entra na doutrina e tem preguiça de ler a base, aí aceita ideias bem diferentes. Aí é até mais fácil, né, de ser manipulado pelos espíritos. Então, essa influência existe. Então, a nossa casa mesmo já teve pessoas que estavam frequentando muitos anos a casa, de repente saíram da casa, por motivos pessoais, por outros motivos lá. Então, a gente tem que estar. Ataques tem em todos os cantos, ok? É. Vamos continuar? Houve uma nova pausa
nas reflexões, de modo que pudéssemos perceber a gravidade do programa. A seguir, enunciando. Certamente, a transição planetária opera-se inexoravelmente, mas poderia caracterizar-se por menos contributo de dores conforme vem ocorrendo, por opção humana. Os missionários do amor e do conhecimento que vêm envergando a indumentária carnal e aqueloutros que logo mais os seguirão necessitam de encontrar joeirado o terreno humano, a fim de ser acelerada a realização sublime. De certo modo, todos conhecemos este labor sacrificial e estamos relativamente acostumados à faina da paciência e do trabalho. Incrível. Ao santo de Assis foi feita urgentemente solicitação de socorro por antigos discípulos seus da Úmbria, dos dias passados, que se reencarnaram com o objetivo de erguer uma instituição terrestre moderna dedicada à caridade, sem fugir à simplicidade do seu amoroso coração. Profundamente sensibilizado, ele fez-se benfeitor do projeto e intercedeu junto a Jesus, suplicando-lhe as bênçãos em favor da sua realização. Lentamente, os obreiros foram renascendo no corpo físico, reencontrando-se uns com os outros, reconstruindo a família espiritual da qual provinham, e surgiu um amanhecer de esperanças para os sofredores do mundo físico. A obra materializou-se sobre as luzes do Consolador, tornando-se uma referência de dedicação a Jesus em ambos os planos da vida. Amigos devotados que permaneceram em nossa área de ação passaram a inspirá-los e protegê-los, a enviar cooperadores abnegados para os auxiliar. À medida que crescia, a sociedade passou a enfrentar dificuldades superlativas, que foram vencidas com altivez cristã e vem beneficiando milhares de espíritos. Núcleo de trabalho para obreiros de nossa esfera adquiriu o selo da mansidão do mestre que tem conhecimento do seu significado espiritual. Multidões são beneficiadas pelas ações meritórias, pelas instruções doutrinárias, pelos serviços evangélicos realizados. Obsediados recuperam-se das perseguições e aderem ao trabalho de amor. Depressivos entregam-se à laborterapia e a ignorância é esclarecida mediante as luzes da educação. Compreensivelmente, vem despertando grande simpatia, enquanto que também vem inspirando as animosidades dos ciúmes doentios, das competições desenfreadas, da vaidade, das críticas costumazes e amargas, bem como de perseguições francas e desleais, desvairadas. No entanto, resiste como a embarcação segura, bem conduzida na tempestade, graças aos nautas que a comandam com amor e simplicidade. Incluída no mapa das instituições nobres que irão contribuir em favor da grande transição planetária, conforme já vem sucedendo, chamou a atenção dos tradicionais inimigos do Senhor Jesus, que agora se voltaram com decisão de derrubá-la. Porque os seus membros unem-se na fé e no trabalho, vêm acompanhando-os, aguardando qualquer falha que surja a fim de penetrarem na fortaleza em se constitui, minando-se interiormente. É o que agora vem sucedendo lentamente. A presunção e a rudeza de um dos seus membros, ambicioso e infantil, insensato e agressivo, passaram a impor-se, gerando inquietação e tornando-se brecha moral para a invasão do Senhor da Sombra, entidade infeliz que, desde o fim do século XV, tornou-se adversário de Jesus. Pessoalmente, passou a comandar a mente do companheiro invigilante e notamos a gravidade no momento.
Os bons trabalhadores dão-se conta do perigo e estão buscando inspiração para providências imediatas antes que sejam causados danos irreversíveis e, em oração, têm apelado para o probezinho de Deus, que assume o comando geral da instituição, havendo-nos convocado para a delicada tarefa de remoção do obstáculo com socorro desvairado, já que o Pai não deseja a morte do iníquo, mas sim a de iniquidade. Uma programação está elaborada, incluindo-vos a todos que ireis a diferentes sociedades espíritas auxiliar os abnegados servidores do Messias Nazareno, enquanto que nós outro e pequeno grupo iremos inicialmente atender a nau que quase só sobrou aí outras tarefas posteriores. Mais tarde, após esta reunião, o nosso irmão Hildebrand enunciará os nomes dos nossos companheiros que serão formadas as demais equipes que seguirão conosco à Terra, para o trabalho de amor e de proteção aos queridos servidores fiéis à verdade. Que o Senhor nos abençoe o empreendimento fraternal e nos ajude a servir conforme Ele o fez em relação a todos nós. Paz sempre em nossas vidas com Jesus. Quando retornou à mesa, harmonias siderais invadiram o recinto e delicadas pétalas de luz caíram sobre nós, desaparecendo em contato com o nosso corpo, penetrando-o com balsâmica energia. Emocionados e absortos na contemplação das cenas que se apresentavam num grande painel acima do palco, estávamos todos profundamente comovidos. Tratava-se de um espetáculo no circo de Roma, nos primórdios da fé cristã, quando os mártires eram atirados às arenas para o holocausto. Sensibilizados, não podíamos dominar as lágrimas e a imensa gratidão a esses heróis do amor e da santificação que se imolaram em favor da divulgação do Evangelho de Jesus naquele áspero período. As lutas continuavam muito mais amenas e estávamos sendo convidados à entrega ao inovidável Rabi. A nós todos não havia outra alternativa exceto seguir-lhes o exemplo. Então, Luiz, nessa fala, ou nessa leitura, sem dúvida, tem alguns companheiros, irmãos que chegam, né? E embora estudem até, mas ainda não conseguiram estruturar dentro da sua consciência, né? Firmeza emocional, segurança para exercer isso, né? Então, à medida que vai passando alguma dificuldade, aí as pessoas começam a se perder e acabam se desestimulando, né? Desestimulando. Isso ocorre com muita facilidade, porque se vê que ainda é aquela questão onde a semente está caindo, né? Às vezes o terreno que ela está caindo, ela não está assim apropriado para frutificar, né? Então ocorre isso. Mas eu acho que o peso maior que ele está se falando são dos próprios elementos que estão dentro já do grupo espiritual em trabalho, que assumiram um trabalho, né? E, e ainda estão vigilantes com relação aos pensamentos, né? Porque, sabe, porque o Espírito mesmo aqui na mensagem dele, em certo ponto, ele falou assim que a divulgação poderia ser muito bem usada pela mídia. Ele que um pouco falou isso aí, a gente, na leitura aqui. Eu lembro disso, né? Porém, a mídia também apresenta uma porção de porcaria, né? Como você mesmo estava falando. Né? E muitas vezes a gente se sente, vamos dizer assim, inspirado por esses pensamentos, né? Que a gente acha que é bom, mas na verdade a gente não tem toda a certeza disso, né? Quando você vai ver mesmo, tem um fundo de orgulho, de egoísmo, tem interesses aí, né? E a gente não percebe a presença espiritual manipulando, né, os encarnados através. Por quê?
todo mundo sabe que nós somos manipulados mesmo pela, pela espiritualidade, né? Mas tem que ser, a gente tem que pelo menos entender que a gente precisa estar ligado com os espíritos benfeitores, para que a gente seja pelo menos inspirado por eles, né? É lógico que a gente não é perfeito, né? Perfeito. Então, é muito delicada muita situação, principalmente do centro espírita, quando, quando muitas vezes você quer progredir e fala, bom, como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas, né? Porque tem gente que é assim, né? Como você falou. Chega lá, não sei o quê, e acha bonito, né? E ainda se é o solidário, toma passe, melhora e tudo, não. Às vezes até é curado por alguma coisa, e some. Isso vai sempre ocorrer, mas sempre, não tem ainda, né? E nem se pode exigir nada dessas pessoas, né? E é por isso mesmo que a gente tem que insistir, né? Porque isso é uma aprovação para quem está no trabalho espiritual com Cristo, né? Então, essa persistência é que tem que existir. Muitas vezes a gente acaba se desestimulando, porque a gente quer que nosso centro espírita, né, fica cheio de gente, que todo mundo goste, né? Muitas vezes a gente acha que é só assim que quando só cresce mesmo o centro espírita quando vem todo mundo, esse pessoal, e aí, né, vem a outro para ajudar, e não sei o quê. É lógico que, né? Mas muitas vezes o nosso grupo está preparado para aquele quinhão, né? E o que vale mais não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade. Não importa se vem três ou quatro que se beneficiam, né? E não vem mais, mas a qualidade e a dignidade com que a gente expõe a doutrina, com que a gente tem firmeza, isso é que vale, né? E a gente não fugir desse aspecto, porque senão a gente é levado o que que a gente vai fazer? Né? Aí começa a ter uma ideia, vamos colocar aqui umas luzes, aqui, a gente bota, tem espírito que põe luzes para fazer cromoterapia, para fazer não sei o quê, né? E começa a inventar uma coisa, fazer outra, né? Para chamar as pessoas. É lógico que a gente precisa ter uma certa habilidade para lidar com a mídia, né? A gente não pode ser avesso, né? Porque a gente tem que enxergar na espiritualidade, porque assim, ó, muitas vezes a gente não progride como outras, como é o caso de outros aí, tem gente que vem com aquela característica de que nem você pega o Haroldo lá, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso ali, né? Ele está, né? E com o trabalho dele, ele está chegando gente para comunicar, mas a gente tem que entender, né, que ele já vem preparado para isso, e nós temos o nosso quinhão, né? Então, a gente vai ter dificuldade. Agora, o que a gente precisa fazer quando a gente vai dar um passo em começar a enxergar o recurso espiritual que vai nos ajudar a dar aquele passo. E muitas vezes a gente acha que é o recurso que está ali na mídia, não sei o quê, né? E aí muitas vezes a gente escolhe meios que não são muito dignos, né? Muito dignos, né? E aí a gente começa a fazer as reuniões, inclusive de diretoria, tem discussão, aí a gente não entra em comunhão com isso, e aí não tem a harmonia necessária, né? Então precisa ter muito disso daí, desse lado, para a gente não se sentir inspirado por espíritos assim, dessa natureza que tá descrito aqui, porque eles vêm, né? Eles, na verdade, não são contra nós, mas são contra a causa. É isso que é contra Jesus, né? É contra a causa. E esses daí manipulam mesmo, né? Então a gente precisa ter sempre essa vigilância com a nossa postura e tudo mais, né? E são espíritos muito inteligentes, né? Então mesmo. Às vezes são espíritos que estudaram dentro da teologia, foram padres, foram papas, foram têm conhecimento bem, né, da Bíblia e tal, e conseguem falar e conseguem manipular bem as coisas. E se tornaram inimigos de Jesus, da causa, né, dos cristãos, há muitos séculos atrás. Então ele está falando aí desse líder religioso, esse líder, né, trevoso, que é adversário de Jesus desde o século XV e continua sendo adversário. Então ele vai procurar realmente manipular todos nós, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade,
nas nossas dificuldades. Então, o que acontece, né, que a gente percebe, começa a haver disputas dentro da própria casa espírita. Então, começa a haver, né, começa um querer ser mais que o outro, querer mudar algumas coisas, fazer algumas modernidades, que o próprio texto diz. Você pode melhorar, então, como você falou, a gente pode melhorar a mídia. Então, a maioria do pessoal que tem chegado na casa espírita tem chegado através do site ou das redes sociais. O último que eu fiz um atendimento fraterno lá no centro, eu perguntei, como você veio aqui? Ah, eu fui indicado por uns amigos. Ah, ok. Então, existe também a indicação de pessoas que frequentam a casa e trazem ali. Mas, fora essas indicações, o próprio site, a mídia social e outras coisas ajuda. Então, é uma coisa que a gente tem que ir divulgando. A gente sabe que a gente estando preparado, cada vez mais, a gente vai ter condições de atender mais gente. Agora, a nossa casa não vai ser nenhuma casa gigante, como está relatado no texto. Não está no objetivo da casa e nas diretrizes da casa ser uma casa muito gigante. Aí tem aquela casa lá, que é uma casa simples, que é uma casa modesta, e a gente não vai se mudar para uma casa maior, 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 para poder atender. Não é o objetivo nosso ali. Então, a gente tem que fazer um serviço de qualidade. A gente tem que procurar, né? Dentro da casa, vai ter sempre opiniões um pouco diferentes aqui, ali, algumas desse jeito, fazendo de outro jeito, as propostas. A gente vai conversando, respeitando a opinião de cada um e vai entrando em um consenso. Lógico que somos pessoas diferentes, então nós temos visões um pouco diferentes. A gente conversar e se respeitar os outros, a gente vai seguir em frente. São relatados nesses livros aí de disputas, por exemplo, não, eu quero virar presidente. Na nossa casa isso nunca aconteceu. Teve uma disputa de haver um racha porque alguém quer só assumir a direção. Graças a Deus nunca teve esse problema na nossa casa. Mas já li e já fiquei sabendo de outras casas, mesmo em Osasco, que houve problemas de estava ali e tal, de repente duas pessoas eram meio que querendo assumir a direção, a presidência. Um deles ganhou, o que perdeu, sumiu da casa, né? Então isso acontece. Graças a Deus, na nossa casa isso nunca aconteceu. Espero que nunca aconteça, né? Essas vaidades, né? Eu quero fazer e tal. Outras coisas são coisas, né? Só que os livros falam, né? De manipulação do pensamento das pessoas, né? Acho que não é nesse livro, acho que bom, Aconteceu na casa espírita. não, acho que o próximo livro fala de um dos diretores que era casado e acaba se relacionando com uma moça, né? E isso é um motivo de escândalo. Imagina uma pessoa casada, dentro de um diretor tal, e acaba tendo um caso, né? Fazer um atendimento fraterno e acaba se relacionando com uma moça, né? E acaba engravidando a moça. Então, isso estava tendo sido tudo uma manipulação para gerar um escândalo e para derrubar a casa, né? E isso é uma coisa que é grave e acontece. Então, o próprio trabalho aí que eles estão preparando é para ajudar
várias casas. Então, ele tem 100 pessoas lá dentro e um grupo vai para uma casa, onde, no caso, a casa que o Manuel vai ser destinada, ele vai descrever, né, o que vai acontecer, quais são os trabalhos, quais o... Mas, além desse grupo que vai junto com o Manuel, Filomeno de Miranda, vai ter outros grupos que vão ser destinados para outros lugares, para outras entidades espíritas que também estão sofrendo essas perseguições, sob a orientação aí, né, todas as casas, essa em particular, de Francisco de Assis, que ele falou, né, é, quando Jesus chamou Francisco de Assis e falou, ó, a Terra está uma vibração muito baixa. Então você vai reencarnar, você e todo um grupo, né? Vai reencarnar para tentar ajudar a Terra a elevar a moral. Então, na época, com Francisco de Assis, reencarnou uma quantidade grande de espíritos. Por exemplo, Antônio de Pádua, que é o padroeiro de Osasco, é um dos que reencarnaram na mesma época do Francisco de Assis. Então, eles eram amigos, né? Eles eram conhecidos antes de encarnar e mesmo na encarnação. Eles tiveram contato durante a encarnação. Não era um contato tão frequente, porque eles moravam em regiões não tão próximas, né? Ah, e a própria irmã Clara A irmã Clara, também, sim. né? Era conhecida também, né? A irmã Clara é muito próxima, né, de Francisco de Assis, e o Antônio de Pádua e tantos outros. E nessa entidade espírita que eles estão falando, várias pessoas desse grupo de Francisco de Assis reencarnaram e montaram essa entidade espírita destinada à caridade. E agora está sofrendo ataques. Então é uma. E vai ter sempre a proteção. Como a nossa casa tem muita proteção, como todas as casas têm proteção. É verdade. Então, Luiz, eu estava pensando sobre já o livro que foi estudado, que é Transição Planetária, e esse aqui, inclusive pelo próprio nome do livro, né? Porque no primeiro, ele começou com aquele tsunami, né? E depois que passou o trabalho todo desse tsunami, aí foi, foi um trabalho dos espíritos preparando para preparar um terreno para espíritos de outro orbe virem reencarnar. Aqui no caso do Brasil era 10 mil espíritos, não é verdade? Né? Sim. Certo? Aí eles procuraram vários centros espíritas e depois vários casais e tal. E aí, então, aí eu fiquei assim pensando, mas olha, eu falei, mas cara, que transição planetária? Então eu comecei a imaginar o seguinte, né? Eu falei, olha, o tsunami para mim ele representa o seguinte, né? Para que haja uma renovação de espíritos, vai precisar desencarnar a gente aqui. E vai desencarnar de espíritos desde de mais, vamos dizer assim, de nível inferior até médio, para vir espíritos de melhor qualidade. Mas no caso do tsunami, a gente viu também que não é só aqueles que desencarnaram que estavam vivos, eles estavam recolhendo também aqueles obsessores que estavam ali atrás ali. Então, junto com aqueles que desencarnaram, vão também os espíritos que estavam lá, né, manipulando também, e já começaram a separação. E aí teve, então, nesse caso do tsunami, mas como em outros terremotos, outras coisas, também acontece a mesma forma. E eu tenho quase que a certeza que vários desses incidentes vão ocorrer, né? Até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, com o que, que aconteceu aqui, né? Então, isso vai ocorrer. Agora, e aí eu fiquei pensando, mas aí vem um livro lá, o Amanhecer da Nova Era. Bom, a era que eu entendi é a regeneração. Sei por que entrou o negócio aqui da frente. É a regeneração, não é a transição, porque a transição nós já estamos, né? A era nova começa com a regeneração, que a regeneração representa, segundo os estudos do Haroldo, que você já viu, que você apresentou já, representa a semana adâmica, ou sábado. 1000 anos, vai ser 1000 anos de regeneração.
né? E nós estamos chegando lá ainda, não estamos na regeneração, né? Tanto é que aí nos estudos também o Haroldo apresenta 200 anos, desde 1857 vai até 2057, mais ou menos na forma da gente entender. E nós estamos, até o próprio Haroldo fez o cálculo, mas a gente está mais ou menos sei lá, uns 10 minutos da meia-noite. Então, depois da meia-noite é amanhecer, não é? Por isso que chama amanhecer da nova era. Então, a própria Pela, transição, só concluindo, depois você fala. pela Amanhecer da lógica, nova era. pela Deixa eu terminar lógica de do falar, senão eu vou Haroldo, esquecer. Deixa eu terminar de falar. Depois você fala. Depois, estamos, sei lá, 10 minutos. Só que é o seguinte, né? Aí tu fala, bom, depois da meia-noite já é regeneração. Gente, ó, você acorda à meia-noite, porque passou da meia-noite já é amanhecer. Mas eu, por exemplo, hoje agora estou acordando 5h30, 7 horas, né? Só. Então, até a gente perceber que a gente está na regeneração também, sabe como é que é? Então esse livro está dizendo isso daí. Não? Agora ele está entrando o espírito aí que veio dizer, olha, mas está difícil que nessa preparação para a nova era, está acontecendo o seguinte, ainda precisamos ainda de uma ajuda muito forte dos espíritos para poder modificar o pensamento dos humanos, porque ainda está muito inferior, está muito baixo, né? E com isso deve haver mudanças drásticas aí, inclusive até aceleração, como diz a Bezerra de Menezes em algumas comunicações últimas do Divaldo, em até acelerar esse processo. Então a gente tem que ficar de olho, né? Desculpa, Sérgio, desculpa, fala aí. Hoje você está muito técnico. Eu vou falar que nem o Marcão. Hoje você ah, está muito técnico, Celso. Técnico. Fala, você, Andressa. eu ia falar que o amanhecer de um novo dia começa depois da escuridão total, que a gente ainda não chegou nela. Isso, Desculpem, não chegamos nela. né? A transição planetária está no auge, nós estamos vivendo no olho do furacão. Ainda não chegamos no momento mais obscuro dele. Não. A gente ainda está à meia-noite disso. A escuridão é às 4 da manhã, Celso. Ainda tem um Isso aí. períodozinho aí para a gente sair. Tem que Exato. desencarnar muita gente que ainda está tornando esse mundo primitivo para poder mudar do lado de cá. Só que a gente esquece um pequeno detalhe: a transição não começa aqui, começa no plano espiritual. Mas Para a gente ainda está bem longe das 4 da manhã, mas para quem está encarnado, não para quem está do outro lado. Então ainda tem aí um períodozinho segundo o legal Haroldo, a transição lá já passou. Já está em regeneração. para lá, para o lado de lá, fora da matéria densa já está, mas para nós ainda não. Ainda tem, gente, em 100 anos a gente foi de 1 bilhão de habitantes para 8, ou 1 bilhão 1 bilhão, né? Temos 8 bilhões agora, estamos indo para 9. Tem muito encarnado que reencarnou desses 100 anos para cá. Baby Boomer, que é a sua geração, para a minha geração reencarnou muita gente. Muita gente, está todo mundo tendo oportunidade dessa mudança. É verdade. Mas exatamente por isso que tem gente um pouquinho mais evoluída aqui e tem pessoas primitivas que estão ainda com a mentalidade da Idade Média. E que você vê falando na televisão, só falta o tacape na mão, né? Então é complicado, ainda estamos, sim, tá bem difícil. Ainda está. O Mas Haroldo, é a gente esperança, porque eu sou espírita há 18 anos, acho, 18 por aí. Sei lá, sou ruim de conta, gente. Eu comecei com 15, tô com 43, façam as contas aí, porque eu sou péssima de conta. Mais, Faz um, hein? Mais. faz um tempinho aí.
Mas o que já mudou da mentalidade de todo mundo que eu conheço, o tanto que a gente já melhorou como espécie humana e como indivíduo, e ao mesmo tempo a gente vê tanta egoísmo, falta de solidariedade humana, falta de empatia, falta de que desanima a alma da gente, mas a gente enxerga isso. Então é tão bom, eu consigo olhar para esse momento aí e falar assim, poxa, eu já não, graças a Deus, né? Eu sou primitiva, mas aí eu não tô aí ainda mais, sabe? Eu já evolui um pouquinho. Eu não concordo com essa teoria aí, sabe? Eu acredito em solidariedade humana, eu acredito em umas coisas que não. E eu acredito que muita gente está nesse ritmo de mudança, seja a pessoa que é espírita, kardecista, seja o judeu, seja o muçulmano, seja. Muita gente está evoluindo, não importa qual religião ou denominação, sob a régide de Jesus, sem sombra de dúvida. Até porque ele comanda as coisas, é o governante do planeta, mas ele não há necessidade para ele que todo mundo acredite nele. É, pelo menos assim eu vejo, né? É um ser de luz, não precisa disso. A gente é que precisa dele. É, a gente ainda está na 0 hora, Celso. Eu pelo menos enxergo assim. Porque tudo que a gente vê, talvez eu seja uma pessoa tendente a pessimismo, não sou tão otimista assim, mas eu ainda vejo ali que a gente nem chegou ainda na escuridão plena da alvorada. É. Não, Bom, você falou certo. segundo o Haroldo, ele fala o seguinte, ele faz as contas lá com os 1.000 anos, 7.000 anos, tal. Então, ele fala o seguinte, a era adâmica são 7.000 anos. A gente está lá, né, no ano 6.000, mais ou menos, e ainda falta 1.000 anos da regeneração. Pelos cálculos do Haroldo, então você vai fazendo as contas e vai falando que isso aqui é tanto tempo, tal. Se você vai pensar em um dia de 24 horas, a gente ainda está nos primeiros minutos, né? Os primeiros momentos desse último dia, como diz o Celso, o sábado, né? O sétimo dia dessa semana adâmica. Pelos cálculos que o Haroldo fez, 2057 é mais ou menos o amanhecer desse 1.000 anos. Então, 2057 é tipo 5 da manhã, ou seja, quando o dia está começando a clarear, né, pensando num dia de 24 horas, quando o dia está começando a clarear, umas 5, 5:30 da manhã, é o 2057. Ou 2060, 2050, 2060. Não é uma data exata, né? Tanto que é mais ou menos 2050 e pouco. Pelos cálculos, é esse daí. Astronomicamente, o regeneração começou em 2012. Tanto que os maias falam, né, de um fim de um ciclo, começo de outro, em 2012. Mas é um ano astronômico. As gerações, a evolução, não tem que ser exatamente coincidente, certinho, exato com os astros. Então a gente está, né, nessa época. A gente tem que pensar também que esses livros, esses 4 livros, foram escritos de 2010 até 2020. Então, foram acontecendo. O último livro desse daqui, que a gente já leu aqui, já discutiu, foi a época realmente lá do Covid. E lá, então, ele está falando lá no primeiro livro, o tsunami, dessa renovação, dessa vinda de espíritos de outros planetas.
Isso está acontecendo, continuando. Então, se lá em 2004, 2005, o tsunami foi acho que em 2004, eu acho. O livro foi escrito em 2010, se eu não me engano. 2010. É. Mas, então, a encarnação desses espíritos de outro planeta já tem vindo. Então, tem já vários espíritos encarnados. Já estão uns 10 mil encarnados? Não sei. Mas uma boa parte já pode estar encarnado. Para que lá em 2050 e pouco, esses espíritos já vão estar com 20, 30 anos, né? E a gente vê que as pessoas, né, pessoas inteligentes com 20, 30 anos já podem já ajudar muito o planeta. Então isso vai acontecendo. Lá em 2020, o livro relata já que muitas pessoas dessas cidades trevosas estão sendo transferidas para outros lugares. Realmente, o Divaldo fala que de um problema de suicídio, depressão forte, que a gente tem que estar preparado para ajudar as pessoas que vão passar por esses problemas. A gente pode passar, né? E tem que estar. Se a gente estiver passando por dificuldade, a gente tem que pedir ajuda e tentar sair, procurar superar essas depressões, esses sentimentos, mas vai haver também, nesses momentos, 2024, 2025, 2026, uma grande quantidade de pessoas nesse estado. Mas também está escrito lá no Apocalipse que esse período de trevas, esse período de provação que a gente vai passar, vai ser encurtado. Porque se fosse um período muito longo, tá escrito assim: esse período vai ser encurtado, porque se não for encurtado, nem os escolhidos seriam salvos. Porque a gente aqui, se a gente tiver mais equilibrado, tal, a gente consegue superar um período de provações. Se a provação for muito forte, a gente não é santo para poder enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Mas a gente tem sempre que pensar, vai haver dificuldade, vai ter problemas, vai haver coisas, mas o amparo que existe sobre todos nós é gigante. Então tem que ter fé para. Estou enfrentando um desafio, uma dificuldade. Ora, como está fazendo aí os amigos do Francisco de Assis, os discípulos dele, estão enfrentando dificuldades e estão orando para Francisco de Assis, dá uma forcinha aqui para nós. E vai ter esse todo um trabalho para ajudá-los. Sabe, a minha leitura dessa fala dele, porque às vezes dá a impressão de que esses espíritos vêm para ajudar centros espíritas que são maiores. Eu acho que é para todos, né? Todos que estiverem aqui. Porque, veja, vocês que estão no meio de vocês aí, porque agora estou aqui, e eu aqui no meu meio aqui, você acha que aqui não tem depressivo? Você acha que não tem ansioso aqui? Não tem gente aqui tem suicídio de monte, né? Tem gente doente de tudo. Essas doenças mentais aqui variam, e eu tenho certeza que aí onde vocês vivem aí está cheio disso daí. Tem pessoa que tem até o problema de uma enfermidade mental e não sabe. E tá louca, tá desesperada porque não sabe. Então, o que que a gente faz? Mesmo sendo um centro pequenininho, pô, eu me adapto para ver, receber essas pessoas. O que que eu vou falar para essas pessoas quando elas aparecerem, né? O que que eu vou apresentar para elas? Que conversa eu vou ter com elas, né? Porque e começa a primeira coisa começa entre nós mesmos, porque entre nós mesmos já tem gente que tá assim, tá desesperado, tá assim porque tá passando por problemas e não tem um equilíbrio. Você mesmo acabou de falar, porque às vezes tem coisa que vem tão forte que a gente não aguenta, não é? Então,
Mesmo o centro que vocês estão ali, fala, porque é pequenininho, mas tem que estar preparado para fazer esse tipo de serviço, porque é isso que tá precisando nesse mundo aqui na regeneração, nessa parte de transição. E é isso que a gente pode ajudar, né? Em ter os meios e tal. Aqui a gente tem um tipo de trabalho, que a gente tem aí as plantas medicinais, tem o tendente fraterno, tem isso. Agora começou a aparecer um monte de gente na reunião espírita. Não tinha. Agora começou a encher o salão. Sério. Sumiu. Então começou a encher o salão. E aí, não sei, agora se vai ficar, não sei também, né? Mas eu sei que aproveita, a gente fala que pode da doutrina espírita, né? Mas aí também é a mesma coisa, aqui também está cheio de coisas, e a gente está se especializando nesse negócio, porque é o que a gente vai precisar fazer, né? Gostaria muito que os espíritos, aqui também o espírito não atende ninguém. Só tem reunião mediúnica e depois quem atende mesmo somos nós mesmos, né? Os espíritos aqui, antigamente a gente até pôs uma salinha para o espírito atender, mas não deu certo isso daí. Não deu certo aqui. Então, se não é o espírito, nós mesmos vamos atender, não tem jeito, né? Vamos pedir aí para eles nos ajudar, porque eles vão ter que vão ajudar, tenho certeza disso daí, né? Não é só para o centro espírita grande, não, é para nós também, porque quanto mais a divisão tiver nesse negócio aqui, né? É melhor para nós, né? Eu tenho certeza que vocês têm um grande, vamos dizer assim, uma grande importância nesse sentido. Não importa o tamanho do centro espírita, não importa o tamanho do grupo, Não não importa importa. mesmo. Uma pessoa auxiliada já é o suficiente para um centro espírita estar aberto. Porque é agora que tem que mostrar, arregaçar as mangas mesmo. A gente está vivendo num mundo em que as pessoas querem aparentar situações que elas não estão vivendo. Elas vivem, às vezes, situações muito difíceis de depressão. A gente realmente está num mundo complicado. É aí que a gente vai desenvolver o amor do Cristo dentro da gente e através do próximo. E não importa se é uma sala miniatura com um trabalhador, é suficiente para auxiliar. Um Entendi. abraço fraterno, uma palavra amiga, um conselho e a leitura do Evangelho é mais do que suficiente. É óbvio que mais conhecimento, mais responsabilidade e mais trabalho vai chegar. Mas, gente, e assim, vocês conquistaram muitas pessoas dentro da Casa do Caminho através. Eu sou o exemplo disso. Eu achei a casa por causa da internet. Eu sou muito agradecida por ter descoberto esse grupo que ajudou muito a mim, a minha mãe, principalmente a mim, e ganhei uma família espiritual aí a mais para os desafios do dia a dia. E eu acredito, sim, plenamente, sabe? Qualquer ato de solidariedade humana, e não importa se a pessoa é espírita ou não, porque não é isso que a gente tem que desenvolver dentro de um centro espírita. A gente tem que levar amor e fraternidade com conhecimento. Até porque ignorância e falta de solidariedade humana, o mundo está cheio atualmente. Então, né? Desculpa, eu interrompi de novo. Não, não interrompeu nada. Ó, mas Acrescentou. veja, desculpa, Celso, mas veja, até o Francisco de Assis, quando foi otorgado para ele tomar conta de um núcleo, ele também pediu ajuda. E nós temos que fazer a mesma coisa, porque e a ajuda vem. Eu sou testemunha ocular de que a ajuda chega na hora correta. Eu sou testemunha pelo que eu passei esses dias agora com o Eugênio, numa situação muito difícil. Eu estava sozinha, aparentemente, e ele passou mal e eu consegui contornar com a ajuda espiritual para que a coisa não tomasse um outro rumo, ficasse muito pior, porque ele desmaiou 3 vezes numa noite só. E de uma situação, para mim, que sou leiga e, né, não sei, não consigo entender, nunca vi aquilo, né?
ele teve uma situação de melena, não sei se vocês conhecem, que é um sangramento estomacal, e as fezes tomaram uma cor que foi horrível, e não foi pouco, foi muito. Para vocês terem uma ideia, um box ficou totalmente inundado, e ele desmaiou, e eu não e o que que eu ia fazer sozinho? Graças a Deus, a gente conseguiu contornar da maneira correta, eu acho. Só chamei a assistência no outro dia, mas foi a hora certa também, porque ele recebeu a ajuda de uma equipe que estava talvez mais equipada, porque naquela hora da madrugada talvez não tivesse, ele ia ter que aguardar o outro dia também. Então, eu penso que a gente nunca pode dizer que está sozinho, nunca. E sempre confiar, porque eu lembro que uma vez o Celso, quando leu o Estevão, quando leu o livro do Estevão, né? Eu esqueci agora Paulo o Estevam. nome. Paulo Estevam. O livro do. Paulo Ah, como é que Estevão. é? Paulo Paulo e Estevão. Estevão. Isso mesmo. Então, ele disse que existe aquela frase: confia e espera. E a gente faz isso desde então, com muito mais certeza. Por quê? Porque, além de tudo, a gente tem o testemunho, né? Que nunca ficamos sozinhos. E agora nós estamos de novo numa grande prova. Estamos aguardando, mas sabemos que a ajuda virá. Não sei para quê. O máximo que pode acontecer é desencarnar. Isso a gente tem certeza. Desencarnar, não morrer. Então, eu acho que é bem por aí, e a gente tem que confiar mesmo que esses estudos só trazem esse consolo quando a gente confia, quando a gente entende e quando a nossa mente está sintonizada de acordo, porque tem que ser assim. Então, a gente tem que ajudar as outras pessoas com aquilo que a gente aprende, né? Talvez, para muitos, a nossa maneira de conversar, de falar, a maneira brincalhona de ser, talvez não convença, mas eu já tenho tido ajudas especiais até para conversar com algumas pessoas e evitar um mal maior. E isso já não é de agora, faz muito tempo. Não estou me exibindo de jeito nenhum, porque não é essa o objetivo da nossa doutrina, muito pelo contrário, somos pequeninos e frágeis, mas na hora certa a gente tem a ajuda que precisa. Isso é verdade e é para todo mundo, todo mundo. A todo momento, se a gente parar para prestar atenção, a gente vê que existem caminhos escolhidos pelos nossos irmãos, onde nós somos levados para uma ajuda mais eficaz se a gente estiver apto a esperar e confiar, né? E Muito bem. acontece mesmo. É isso. Muito, muito bem, muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Eu faço. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, a proteção desse grupo espiritual, que consigamos internalizar as lições sempre aprendidas nesses livros que nos trazem tanto esclarecimento, e consigamos levar para o nosso dia a dia, dentro dos nossos desafios diários, e que consigamos levar dentro do coração a certeza que estamos sempre assistidos e amparados pelo Pai e pelos bons espíritos, e que a trajetória de aprendizado na Terra é uma passagem e que estamos sempre, sempre sendo amparados e assistidos, e que não há momentos ruins que durem para sempre, e que tudo é passageiro e transitório. Somos espíritos em aprendizado e crescimento. Que os bons espíritos nos orientem, nos amparem, guiem nossos passos para o caminho do aprendizado,
da melhor maneira possível. Que os espíritos superiores protejam o nosso centro, para que levem atendimento fraterno, amor e solidariedade a todos que vierem procurar auxílio e que juntos, como irmãos em fraternidade de Cristo, consigamos fazer essa trajetória e esse aprendizado nesse momento tão difícil que estamos enfrentando no nosso planeta. Que os bons espíritos purifiquem o ambiente espiritual do nosso orbe, trazendo toda a ajuda necessária para que vençamos os desafios do percurso dessa transição planetária o mais rápido possível e que maior quantidade de pessoas despertem e acordem para a realidade da evolução espiritual, se tornando mais consciente e que consigamos evoluir sem tanto sofrimento, através de mais amor e solidariedade. Pedimos a Deus, nosso Pai, que escute nossa prece e que ampare a todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, eu não vi nada, não tive nenhuma visão. O Roberto não está presente? Celso? Fechado, Celso. Celso, o seu está fechado. O seu microfone. Me- Isso, desculpa. Queria perguntar se a semana que vem é normal? Segunda-feira? Bem, Tá certo. Estarei presente, hein? tudo bem. Então, boa noite a todos. Feliz Natal. Viva Jesus. Oi. Boa noite. Viva Abraço. Feliz Natal, Deus abençoe a todos. Até segunda, gente. Para vocês também. Fica com Deus. Que Deus nos Amanhã eu abençoe te e que a ligo. gente, e que a gente possa Peraí, que a usufruir Carolina quer dessa. falar Feliz Natal. Peraí. Ah, obrigada, obrigada. Obrigada, Carol. A Liana não está aqui, a Liana, Feliz né? Natal. Não, Feliz para você Natal. também, Carol. Para você também, Carol. Um beijão para vocês. Obrigada, para você também.